vamos falar hoje de um assunto muito controverso. Esse assunto controverso é o xamanismo. Diferentemente do que se imagina, o xamanismo não é uma licença para uso de drogas lícitas ou ilícitas, né? Porque, como se sabe, existem drogas lícitas. Duas dessas drogas lícitas que causam grande mal à humanidade são o tabaco e o álcool. E o uso de plantas consideradas plantas de poder, ou chamadas plantas de poder, tornou-se voga nos final dos anos 70 até meados dos anos 80, de Carlos Castaneda, um escritor, antropólogo norte-americano, de origem também latina. E essa discussão sobre o uso de plantas que alterariam os estados de consciência é muito antiga. A discussão e o uso. Isso vem desde os primórdios da Grécia, desde a antiga Índia, e Buda já advertia: não faça nada que altere sua mente, não perca a clareza mental. Mas muita coisa pode alterar o funcionamento da mente e a clareza mental. Se você quer ter uma bela discussão e, quem sabe, uma briga com uma pessoa, procure essa pessoa para discutir de forma agressiva, especialmente pouco antes do almoço. E você vai ter, com certeza, uma confusão, porque o açúcar no sangue vai ter baixado, a pessoa vai estar irritada, com certeza, ou mais facilmente irritável. Então, ou seja, muitas coisas podem alterar os estados de consciência, e não só plantas ou drogas consideradas ilícitas. Também existe uma certa ingenuidade de que uma coisa, sendo natural, ela é inofensiva ou ela faz bem. Não é exatamente o caso. Nós temos na tela uma planta muito comum no Brasil, que é a mamona. Existiu inclusive um conjunto chamado mamonas assassinas. E isso é verdade, porque as mamonas são potencialmente muito perigosas. A ingestão de 2 sementes de mamona podem causar a morte de uma pessoa, né? Se inadvertidamente uma pessoa ingerir mamona, as sementes de mamona, ela vai estar ingerindo a toxina chamada ricina, que é mortal. Então a mamona é uma planta, ela é natural, ela é orgânica, mas nem por isso ela pode ser ingerida. Se você for no seu jardim, você vai encontrar plantas como essas da tela, que é o tinhorão, né? E que produz flores parecidas com o copo de leite. É uma planta venenosa, que causa grande irritação na pele e nos olhos. Também a azaleia, que é uma planta decorativa extremamente conhecida e presente na maior parte dos jardins, se ela for ingerida, especialmente por cães e gatos, as flores ou folhas, eles poderão morrer. Ou seja, não é porque é planta que é inofensivo. Nós temos na tela a rota dos povos indo-europeus, dos arianos. É muito discutido qual é a origem dos arianos, mas sabe-se, com certeza, que passaram pelo platô iraniano e depois chegaram pelo norte na Índia. E os povos arianos, que deram origem, né, à civilização hindu, juntamente com a fusão com os drávidas, os sábios arianos
utilizavam uma bebida branco-leitosa que era consagrada ao deus da lua, que era consagrada à lua e que também era personificada num deus, que recebia o mesmo nome desse líquido, né, que era o soma. E existe toda uma discussão do que seria feito o soma védico. O soma védico personifica um deus e os brahmanes utilizavam essa planta como uma substância que, abre aspas, auxiliaria na indução de estados alterados de consciência. Então, há uma série de discussões do que seria feito o soma, né? No Rig Veda, existem 114 hinos exaltando a qualidade do soma. E essa planta, essa substância, esse produto, né, é tão famoso que deu também origem ao soma utilizado como substância da felicidade, como elemento da felicidade no livro de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Mas do que era feito o soma? Na tela nós vamos ver algumas possíveis plantas utilizadas para a produção desse líquido consagrado ao deus da lua, que é o soma. Nós temos a Amanita muscaria, que é um cogumelo, Psilocybe cubensis, também um outro cogumelo, e uma planta chamada efedra. Mas, segundo um escritor botânico, pesquisador na área de botânica chamado Forlong, e HPB, Helena Petrovna Blavatsky, o soma védico teria sido produzido com Asclepias acida. Nós temos uma imagem na tela, ou Sarcostoma viminalis. Uma dessas duas plantas seria utilizado para a produção do soma. E nós estamos abordando esse assunto para mostrar que a utilização de plantas em processos iniciatórios, em processos místicos, é muito antiga. E esses processos iniciatórios, evidentemente, nem sempre envolvem plantas. E nós também não estamos necessariamente recomendando o uso de plantas em processos, vamos dizer, iniciatórios. Platão dizia que morrer é ser iniciado, que a iniciação é um tipo de morte. É um tipo de morte para o mundo externo e um renascimento no mundo interior. Né? Tanto que a palavra grega telestai quer dizer ser iniciado e teleutan quer dizer morrer. Existe aí uma partícula nas duas palavras que indica a correlação entre morrer e ser iniciado. Nos ritos de Eleusis, a morte era encenada, né, nos ritos, nas religiões de mistérios da Grécia Antiga, né, como Eleusis, a morte ela era ritualizada, ela era encenada. Né? E a palavra mistério teria uma ligação com mistes, a palavra grega para brumas. Ou seja, a pessoa, quando era iniciada, ela atravessava as brumas do desconhecido. Ela saía das brumas enevoadas, que era a vida comum, e adentrava nos mistérios. Ela era iniciada, né? E quando ela era iniciada, de mistes, de mistério, que era a primeira etapa do processo, ela passava para brimo, que era a segunda etapa, que quer dizer criança sagrada. Então, dessa morte, passava para um novo nascimento. E quando a alma nascia de novo, quando a alma passava por esse processo, ela era como que uma criança sagrada. Ela tornava-se purificada. Era um rito de purgação, e ela então renascia como criança sagrada. E aí ela passava
para uma nova etapa, onde ela era chamada de epoptes. Epoptes quer dizer aquele que vê. Então, tendo atravessado essa bruma de mistério, o iniciado começava a enxergar a realidade. E em alguns desses ritos eram eventualmente utilizadas plantas. No oráculo de Delfos, por exemplo, a pitonisa ficava sentada em cima de um trípode, uma cadeira de 3 pernas, vamos dizer assim, em cima de uma fenda rochosa, de onde saíam gases, né? De onde saíam gases dessas fendas subterrâneas, e a sacerdotisa, não envenenada, mas inspirada, contaminada com esses gases, fazia então previsões. Então, desde a antiguidade se procuravam métodos de atingir estados alterados de consciência. E ainda hoje, como se vê na tela, né, os sadhus shivaístas, eles fumam bhang. Os sadhus shivaístas, os sannyasins, né, os desapegados shivaístas, ainda hoje fumam bhang. Bhang é maconha, né, é o cânhamo indiano, né? E também no Egito Antigo havia uma deusa chamada Sechat, né, que era a deusa do cânhamo. Em cima da sua cabeça, como vemos na imagem, tem uma folha de cânhamo. De formas que a utilização de plantas e dos poderes trazidos pelas plantas é uma coisa muito antiga. A questão é, como isso está sendo utilizado hoje, como isso é tratado, como isso é enfocado hoje, e como isso foi tirado fora do contexto. E este é o perigo. Algumas pessoas acham que o xamanismo, devido, em alguns casos, utilizarem plantas de poder, que é um método mais divertido, mais rápido, mais fácil de obter o autoconhecimento ou iluminação. Nós vamos ver que não é assim tão simples. A palavra xamã é uma palavra de origem Tung, né? É uma palavra de origem siberiana. Nós temos no mapa a região abrangida pelo Círculo Ártico, né? No norte da Rússia, de onde vem, marcado aí com um asterisco vermelho, onde vivem os povos de etnia Tung. Então a palavra xamã é uma palavra de origem Tung. E o que quer dizer xamã? Xamã quer dizer aquele que enxerga no escuro. Assim como epoptes, grego, é aquele que vê, xamã é aquele que enxerga no escuro. Curiosamente, a palavra guru, ou guru em português, né, quer dizer dissipador de trevas. Guru é o dissipador de trevas espirituais. Xamã é aquele que enxerga no escuro das trevas espirituais, né? Se diz que um xamã consegue enxergar a 32 mil metros de distância. No processo iniciatório do xamã, acontece um fenômeno chamado Qualmanek. Eu estou falando naturalmente dos xamãs dentro da linhagem Tung, dentro da linhagem siberiana. Dentro do processo iniciatório do xamã acontece um fenômeno chamado Qualmanek. Qualmanek quer dizer raio, iluminação. De certa forma, é o Vajra dos tibetanos, né? É aquilo que corta todas as coisas e não é cortado por coisa alguma. É o raio da iluminação, da visão interior. E quando o xamã passa por esse processo de forma espontânea ou depois de um longo e árduo treinamento, quando ele passa por esse processo, ele começa a enxergar
literalmente no escuro, ou seja, à noite, na escuridão, sem iluminação, como passa a enxergar as pessoas que vivem na escuridão das suas vidas. E aí, ele se torna um mediador. Ele se torna um mediador entre o mundo humano e o mundo espiritual. Dentro dos métodos utilizados pelos xamãs, o uso da música, do tambor, como temos na imagem, é muito comum. Sabe-se que uma das formas de se produzir estados alterados de consciência é a utilização da música, como acontece no caso dos mantras indianos, dos mantras budistas, do canto gregoriano e da música xamânica com chocalhos e tambores, né? Aquela música repetitiva, né? Cantada em volta da fogueira, com incenso de plantas, né? De ervas e plantas naturais sendo queimados, aquilo induz a estados alterados de consciência. Mas, para se tornar um xamã, não é simples. Existe uma etapa, existem condições, exigências, e essas condições e exigências vão gerar determinados efeitos. A primeira coisa que se exige para um treinamento xamânico tradicional, diga-se passagem, raro hoje em dia, e é preciso não confundir xamanismo tradicional com neo-xamanismo. Algumas pessoas hoje em dia fazem cursos de final de semana, leem meia dúzia de livros e se auto-intitulam xamãs. Inclusive, dentro do xamanismo siberiano se diz que aquelas pessoas que querem se fazer xamãs, se tornar xamãs, são os xamãs mais fracos. O xamã de verdade, ele não escolhe ser xamã. Normalmente ele é escolhido para se tornar um xamã. Um mestre xamânico o escolhe. É um treinamento individual, pessoal. Acontece uma série de eventos na vida daquela pessoa que a encaminham para se tornar um xamã, né? Não, o xamã não é uma profissão, né? Não se ganha dinheiro com o xamanismo, não se vende iniciações com o xamanismo. O xamã não precisa saber jogar tarô, o xamã não precisa saber astrologia, um xamã não sabe numerologia. Um xamã pode até aprender todas essas técnicas de artes ocultas, mas não necessariamente ele faz ou pratica essas artes. Mas, como é o treinamento para se tornar xamã? É uma longa preparação que pode levar muitos anos, como em todo e qualquer treinamento tradicional. Na verdade, os gurus, os mestres espirituais, os padres de hoje são xamãs institucionalizados, porque os xamãs foram os primeiros sacerdotes, né? Os cultuadores das forças sagradas da natureza. Então, os xamãs foram os primeiros sacerdotes. E os sacerdotes de hoje são xamãs institucionalizados. Praticamente todas as técnicas de meditação, todos os instrumentos para alteração de consciência ou elevação de consciência utilizados pelos mestres espirituais ditos modernos, são utilizados ou foram utilizados pelos xamãs. Então, a primeira coisa que se nota quando se observa o xamanismo é uma longa preparação. Um xamã não se faz da noite para o dia. Mesmo que ele passe por um processo espontâneo de despertar, é necessário um treinamento para que ele saiba como operar aquelas forças da natureza que se manifestam através dele. Então, primeiro, uma longa preparação. Segundo,
quando acontece fenômenos de estado alterado de consciência, como, por exemplo, a manifestação do Qualmanek, do raio, da luz interior, e aí você pode traçar um paralelo com a elevação da Kundalini, da energia sexual, na tradição yogi. Depois dessa longa preparação, pode acontecer uma luz interior que chega de repente, que se manifesta subitamente, especialmente dentro da cabeça. Quando isso acontece, há uma sensação de ascensão e a pessoa, quando domina esse processo, ela desenvolve poderes psíquicos, tais como clarividência, e ela pode ver tanto no mundo dos vivos quanto no mundo dos mortos, além de conseguir se comunicar telepaticamente com as pessoas e prever eventos futuros. Um famoso escritor da Sociedade Teosófica, chamado Geoffrey Hudson, fez algumas observações com relação à utilização de plantas de poder por xamãs. Ele diz o seguinte: ele foi interrogado a respeito desse assunto, porque, segundo todos que o conheciam, ele era dotado de uma visão clarividente. E ele, perguntado sobre a utilização de plantas de poder, ele disse: não nego que em certas circunstâncias tais experiências ocorreram, mas eu diria a você que no caso de um líder xamânico que realmente tivesse um dom e uma espiritualidade avançada, as drogas não eram de uso continuado. Eram usadas em um sacramento ocasional, superimposto em um sistema elaborado de um treinamento altamente disciplinado. E a administração de tais substâncias para outros era supervisionada de perto quanto a dosagem e os resultados eram monitorados por clarividência. Nos dias atuais, essas drogas não são monitoradas e isso coloca as pessoas em risco. Em alguns xamãs menos evoluídos, o abuso de drogas é abundante e certamente eles pagarão um preço por isso. E aí nós lembramos de um texto de HPB, que é A Voz do Silêncio, que diz o seguinte, que debaixo de cada flor no plano astral existe uma serpente. É possível, obviamente, alterar a consciência com o uso dessas plantas? Lógico, isso é até cientificamente comprovado. É possível adentrar em outros níveis de existência? É possível. A pergunta é, como a pessoa vai sair deste estado? Como ela vai sair desse plano? Qual é a validade da informação que ela obtém neste nível de consciência? Porque ela pode simplesmente ter um acesso a um nível mais baixo do plano astral. Aonde? Debaixo de cada flor tem uma serpente. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre Carlos Castaneda, também conhecido pelo nome completo, não é? Carlos César Salvador Aranha Castaneda, conhecido como Carlos Castaneda, que escreveu uma série de livros entre os anos 70 e 80, se não me engano, 12 livros, publicados em português, em praticamente todas as línguas, sendo o livro inicial, né, A Erva do Diabo, os ensinamentos de Dom Juan Matos, que foi o mestre de Castaneda. Carlos Castaneda estava fazendo uma pesquisa etnobotânica, vamos dizer assim, e sobre os índios no México, na fronteira americano-mexicana, e ele encontrou-se com
um índio, que depois ele veio a saber que era um brujo, que era um xamã dos índios Yac, né, do México. E esse brujo escolheu, contrariamente do que normalmente existe por aí, este brujo, esse xamã, escolheu Castaneda, viu nele um potencial, escolheu Castaneda para passar adiante um conhecimento ancestral do xamanismo tolteca. Aí nós temos em tela o livro de Roberto Crema e Cacá Verá, recém-lançado no final do ano passado, A Águia e o Colibri, que faz, esse livro do Roberto Crema faz um apanhado geral da obra de Carlos Castaneda, e foi o que reavivou meu interesse para fazer esta conferência. E nesse livro, Castaneda mostra como foi o seu treinamento para se tornar um xamã e as plantas que ele utilizou, ou melhor, que o Dom Juan administrou, né, para o Castaneda, forneceu ao Castaneda. Essas plantas colocadas em tela são Datura stramonium. Aí nós temos imagem da Datura, né? E aí embaixo a palavra em vermelho, poder. Porque o elemental, a força elemental, a força oculta por trás dessas plantas, algumas têm uma vibração ligada a uma energia de poder e outras de sabedoria. Então, o Dom Juan treinou Castaneda para ter acesso a outros níveis de realidade, a estranhas realidades, e em algumas ocasiões, o Dom Juan administrou no Castaneda algumas plantas de poder. E aí nós temos a Datura stramonium, que é ligada então ao poder, também os cogumelos, né? Psilocybe, desse gênero, Psilocybe, e o peiote, que é um cacto e está ligado ao aspecto de sabedoria. Então, o Castaneda foi treinado para aprender a usar a sabedoria, o poder, mas com sabedoria. Poder sem sabedoria é um desastre. E sabedoria sem poder é praticamente inútil. E tem um momento específico num dos livros do Castaneda, num dos primeiros livros do Castaneda, que tem uma sessão de peiote, em que o Dom Juan faz uma sessão onde ele distribui peiote para um grupo pequeno de discípulos. E eu chamo a atenção exatamente para o fato de ser um grupo pequeno de discípulos. E o Dom Juan, que é o mestre do Castaneda, administra peiotes para esse grupo pequeno, umas 6 ou 7 pessoas, incluindo Carlos Castaneda. E quando eles estão sentados em círculo, e o Dom Juan vai dar um botão de peiote para cada um dos seus discípulos. A maior parte dos discípulos eram índios. O único branco era o Castaneda. Mas quando ele dava o peiote para os índios, quando chegava a vez do Castaneda, ele dava 2 botões de peiote em vez de 1. E isso aconteceu 2 ou 3 vezes. Quando terminou essa sessão, o Castaneda foi conversar com o Dom Juan, mas o senhor deu um botão de peiote para cada índio e para mim, em cada rodada, dava 2. Por quê? E o Dom Juan, o brujo, índio, virou para o Castaneda e disse para ele:
porque você é burro. Você é burro. Mas como assim burro? Castanheda era burro porque ele tinha uma mente fechada. Não é que ele não era estúpido no sentido vulgar da palavra, ele não era tapado. Ele era uma pessoa que tinha cursos universitários, era um antropólogo. Então, evidentemente, tapado, ignorante, ele não era. Mas ele tinha uma mente muito quadrada, ele tinha uma forma de enxergar o mundo muito judaico-cristã ocidental, muito quadradinha, né? Muito universitária, muito acadêmica. Então, para apresentar outros níveis de realidade, era preciso quebrar certas barreiras. Mas veja, Dom Juan não fazia nada que não fosse sob o seu absoluto controle, dentro de um contexto. E, após o treinamento que o Carlos Castanheda recebeu, treinamento esse que envolveu muitos perigos, diga-se passagem, ele conseguia atingir esses estados alterados de consciência sem a utilização de plantas. Então, a utilização de plantas, dentro do xamanismo, e veja, e não são todas as escolas de xamanismo e são todos os xamãs que utilizam plantas de poder e ou secreções alucinógenas ou enteógenas de animais. Veja bem esse aspecto. Então, o treinamento do Dom Juan era dado, na maior parte das vezes, para o Castanheda, tete a tete. Era só Dom Juan e Castanheda. Às vezes, Dom Juan, Dom Genaro, que era o padrinho, vamos dizer assim, do Castanheda, treinavam o Castanheda. Dom Juan, Dom Genaro e o discípulo Castanheda. Então, eram 2 xamãs para um discípulo. Não era uma reunião com 20, 30, 40, 50, 100 pessoas, onde se distribui essa ou aquela bebida. Não é isso. É um outro contexto, é uma outra forma, é uma outra metodologia. Nós temos no mapa, en passant, a região marcada em vermelho, onde viviam os índios Yac, né? No México. Aí temos as etnias de Sonora, também em azul, no número 5, a região dos Yac, que era a etnia do grupo do Dom Juan Matos. E aí alguns índios desse grupo étnico. E o Dom Juan treinou Carlos Castanheda para quê? Para ele se tornar um guerreiro perfeito. E o que é um guerreiro perfeito? Existem paralelos do caminho do guerreiro perfeito. Nós temos na tela algumas expressões de diferentes tradições sobre o que é o caminho do guerreiro perfeito. Porque é interessante observar que esse caminho espiritual, essa busca ancestral do autoconhecimento, que se manifesta no xamanismo, aparece em todas as tradições, evidentemente. Porque a busca do autoconhecimento ela é universal. Onde existir o ser humano, onde estiver um ser humano, uma tribo, uma coletividade, em algum momento no tempo e espaço vai surgir um homem que vai querer saber de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui, qual é o objetivo da vida. E essa busca do autoconhecimento permite diferentes abordagens. E nós estamos tentando mostrar aqui que isso existe nas tradições antigas, no xamanismo. Mas que isso é diferente do que é praticado hoje em dia na comunidade do homem branco, vamos dizer assim.
Então nós temos na tela o que seria o caminho do guerreiro perfeito e seus paralelos. Buda: quem vence o eu tem mais mérito que quem vencer milhares de guerreiros no campo de batalha. Morihei Ueshiba, o codificador do Aikido: abata o inimigo que está à espreita dentro de ti mesmo. Temos a famosa expressão do jihad, da guerra santa, mas a guerra santa interior. Não é a guerra santa exterior. A guerra santa exterior, no sentido de defender uma comunidade injustamente atacada, é chamado de jihad, de esforço menor. E a guerra santa interna, que é a luta, a guerra santa interna, que é a luta contra os nafs, contra os seus defeitos, contra as suas imperfeições, é a verdadeira luta, esforço interior. O célebre samurai Miyamoto Musashi, nunca derrotado em combate, dizia o seguinte: controle a sua fúria. Se você guardar rancor contra os outros, eles terão controle sobre você. E o sufismo fala sobre esse adormecimento de consciência de quem não é um guerreiro perfeito. Aquele que não é um guerreiro perfeito está adormecido, está embrutecido, está perdido na matéria. E os sufis dizem: o homem está dormindo, será que ele vai morrer antes de acordar? E uma outra definição sufi do homem é a seguinte: homem é aquele que esquece, aquele que esqueceu quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele está fazendo aqui. É aquele que esqueceu a sua verdadeira origem. E o famoso e controvertido Georges Ivanovich Gurdjieff disse que antes de estudar psicologia, o homem deveria estudar mecânica, porque o homem é um ser que reage, ele não age, ele age mecanicamente. E o Dom Juan ainda diz o seguinte: só como guerreiro se pode sobreviver no caminho do conhecimento, pois a arte de um guerreiro é equilibrar o terror de ser um homem com a maravilha de ser um homem. Uma outra observação feita pelo Dom Juan Matos para Castaneda diz o seguinte: não é uma tarefa fácil lidar com a clareza em um mundo de cegos. Ver aquilo que os outros não veem é um desafio a ser enfrentado com serenidade e coragem. A sensação de isolamento é forte, um grande desafio a ser superado. Mais uma frase do Dom Juan: um homem vai para o conhecimento como vai para a guerra. Daí o caminho do guerreiro perfeito. Vai bem desperto, com medo, com respeito e com uma segurança absoluta. Ir para o conhecimento ou ir para a guerra de qualquer maneira é um erro, e quem o cometer há de se arrepender. Como dissemos, o Dom Juan Matos vem de uma linhagem tolteca, e aí nós temos na tela o Império Tolteca, entre o ano 900 e 1160 da nossa era. Existe um equívoco de que as plantas de poder podem ser usadas como recreação. Elas não foram desenhadas, elas não foram concebidas para recreação. O poder não pode ser usado de forma recreativa. O poder tem que ser usado com discernimento. Uma das discípulas do Dom Juan, num determinado momento, ela diz o seguinte: essa discípula era chamada de Lagorda. Lagorda, discípula de Dom Juan Matos,
e condiscípula, né, de Carlos Castaneda, ela fala num determinado momento: as pessoas completas não precisam de plantas de poder. E aí nós temos na tela uma sequência de frases explicativas, vamos dizer assim. Nós vamos detalhar sobre o treinamento que o Carlos Castaneda recebeu de Dom Juan Matus. O Carlos Castaneda recebeu um treinamento de Dom Juan Matus, que era um xamã, mas o Dom Juan Matus, de onde ele tirou esse conhecimento? Esse conhecimento, como já dissemos, veio de uma linhagem tolteca. Dom Juan Matus foi discípulo de Julián, que foi discípulo de Elias, que foi discípulo de Rosendo, que foi discípulo de Luján, que foi discípulo de Sant Esteban, que foi discípulo de Sebastián, que foi discípulo de um xamã tolteca chamado o Desafiador da Morte. Eu acabei de recitar uma linhagem de transmissão de conhecimento espiritual xamânico em 8 gerações. Depois de 8 gerações de linhagem de transmissão de conhecimento, chegou-se então a Carlos Castaneda. Percebam como isso é diferente do que acontece hoje em dia, de alguém que lê meia dúzia de livros e faz um curso de final de semana e sai replicando aquele curso. E cada um desses mestres antepassados de Dom Juan Matus recebeu treinamento tete a tete do mestre anterior durante anos. É o mesmo que acontece no budismo tibetano, é o mesmo que acontece na linhagem Zen, é o mesmo que acontece com os grandes yogis, é o mesmo que acontece com os verdadeiros sacerdotes. Eles são formados numa linhagem de transmissão de conhecimento e de poder espiritual, chamado Baraka na tradição Sufi árabe, chamado de Darshan na tradição hindu. Então não é só o conhecimento técnico, não basta ler os livros que tenho aqui, que recomendo, inclusive, para quem quiser se aprofundar, como o último dos Sioux, de Neihardt, que trata do xamã alcinegro, os navajos e o processo simbólico da cura, a pipa sagrada, alcinegro, xamanismo e as técnicas arcaicas dos êxtases, os círculos de xamã de Olga Caritid, que fala do xamanismo siberiano, e Mefistófeles e o Andrógeno, de Mircea Eliade. Então, esses livros são úteis? São úteis. Claro, tem uma excelente informação intelectual. Eles não dão iniciação para ninguém. Para ter uma iniciação xamânica, uma pessoa teria que ser escolhida por um xamã dentro de uma linhagem, como foi o caso do Castaneda. E como eu chamei a atenção alguns minutos atrás, alguns momentos atrás, Castaneda foi treinado pessoalmente, ele era o único que estava sendo treinado naquele momento, e em determinados momentos eram 2 mestres treinando-o, Dom Genaro, que era seu padrinho, Dom Genaro Flores, e Dom Juan Matus. E o que ele aprendeu? Ele aprendeu a lidar com as forças ocultas da natureza, com as forças elementais da natureza. Ele precisou dominar determinadas forças da natureza que eram como as sombras junguianas, de certa forma, né? Então, uma dessas forças era chamado de o aliado. Ele precisava controlar, domar o aliado, como quem doma
a própria sombra ou o inconsciente. Com o domínio desse aliado e com a apresentação feita a ele através das plantas, ele desenvolveu a sabedoria e o poder. Passou a ter uma outra arte, que era a arte de ver, de enxergar o homem e a natureza como eles realmente são, no momento presente, não no futuro nem no passado. É aquilo que muitos autores chamam de aqui e agora, né? Mas para ter a arte de ver, uma coisa muito interessante, uma lição de Dom Juan, que a gente poderia encontrar nos Yoga Sutra de Patanjali, quando diz, né, Yoga Chitta Vitri Nirodha. Yoga é a cessação dos movimentos da mente. Essa cessação dos movimentos da mente no yoga, Dom Juan Matos chama de parar o diálogo interno. Dom Juan ensinou para Carlos Castaneda técnicas meditativas sem uso de plantas, que era para ele parar o diálogo interno, parar os macaquinhos da mente, os pensamentos saltitantes, estar presente no aqui e agora. Percebam que nós estamos tentando e estamos fazendo link entre a tradição xamânica e outras tradições, mostrando que a base, o conhecimento é o mesmo. Muda as técnicas, algumas formulações, a maneira de ser introduzido, mas o conhecimento básico você vai encontrar em todas as tradições. Uma das técnicas que o Dom Juan ensinou para Castaneda era que ele se livrasse das rotinas, que não existe nada mais mortal do que a rotina. É claro, você precisa de rotina para certas coisas, mas se tudo na sua vida se tornar rotineiro e mecânico, você deixa de viver. Você se transforma numa máquina. A sua mente não abre, ela vai ficar presa. Então, Dom Juan ensinou Castaneda a se livrar das rotinas, como um caçador, um espreitador, alguém que fica na floresta esperando que um determinado animal apareça, e ele tem que ter um silêncio total, mal respirar, focado. Isso é uma postura do guerreiro, é a postura do caçador. Além disso, além dessas técnicas, uma outra técnica ensinada por Dom Juan foi a arte de sonhar, a arte de manter a consciência mesmo adormecido, e a lidar com duas forças essenciais na natureza, que é o tonal e o nagual. O tonal, Dom Juan compara como se fosse uma ilha, e o nagual é o oceano. O tonal tem a ver com o ser social, a ordenação, o raciocínio concreto, a conceituação, a identidade, a ilha da mente. E o nagual tem a ver com o desconhecido não conceitual, além das etiquetas, o campo de atuação do guerreiro, comparável, segundo o Crema, ao Tao, do taoísmo, ou o pleroma, né? É aquilo que é o metafísico, que não é nomeado. Então existem essas duas forças, o material e o imaterial, essas duas forças atuantes na natureza, e é preciso saber lidar com elas. No xamanismo siberiano se diz que essas duas forças, uma força interna e externa, elas estão meio que em combate. Você precisa conseguir estabelecer um equilíbrio entre essas duas forças. Se você não estabelecer um equilíbrio entre essas duas forças, se você não souber navegar entre o mar, né, do nagual e a ilha do tonal, se você não souber navegar entre essas duas forças, você poderá se tornar escravo de uma delas. E o grande problema do homem ocidental é que ele se projeta tanto para fora
que ele esqueceu, ele adormeceu, ele perdeu o conhecimento do mundo interior. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre plantas, já que nós estamos encaminhando para o final da nossa apresentação. Vamos falar um pouco sobre plantas, e eu diria que existem plantas que deram certo e plantas que não deram certo, né? Então, nós temos na tela, né, o tabaco, né, ou o cigarro, que é usado para fazer o cigarro, né? O tabaco, cujo nome científico é Nicotina tabacum, né? O Nicotina tabacum, o fumo, é uma planta que não deu certo. Não deu certo do ponto de vista ocidental, judaico-cristão, vamos dizer assim. Por que não deu certo? Porque o tabaco é uma planta mágica, utilizada como elemento de purificação nos rituais indígenas. Mas, assim como o incenso, que é feito normalmente de plantas, é utilizado no cristianismo, no budismo, no hinduísmo, no islã, no judaísmo. O incenso é utilizado em quase todas as religiões. Ora, o incenso é feito de quê? De plantas. Eles alteram o estado de consciência? Podem não alterar, dependendo da planta, pode até alterar, claro. Mas, dependendo da planta que é queimada, pode alterar. Mas o incenso normal utilizado nessas religiões, ele visa criar o quê? Visa criar um estado psíquico favorável. Ele é utilizado para purificar o ambiente e criar um estado psíquico favorável. Criando um estado psíquico favorável, é possível que estados alterados de consciência venham juntamente com a música, com a oração, com os mantras, venham acontecer. No caso do tabaco, ele era utilizado em rituais indígenas, né? Utilizado em rituais indígenas por vários povos, na América do Norte e também na América do Sul. O problema é que essa planta foi tratada geneticamente, melhorada ou, aspas, como queira, piorada geneticamente, e de uma planta que era utilizada a fumaça, uma planta em estado natural, que era usada a fumaça para purificação em determinados rituais, se transformou no cigarro que é usado habitualmente como distração por milhões de pessoas no mundo. Evidentemente, isso não pode dar certo. Isso não pode dar certo. A planta foi retirada do contexto, piorada geneticamente e utilizada fora do contexto e de forma viciada e viciante. Conclusão: câncer no pulmão. Nós temos na tela uma outra planta, que também de uso religioso inicialmente, que é o Theobroma cacau. Theobroma quer dizer a comida dos deuses. Theos, broma, né? O Theobroma cacau era utilizado pelos astecas, né? E como uma planta em rituais religiosos. Claro que era utilizado aí no caso, se consumia as sementes de cacau, né, maceradas, ou o extrato das sementes maceradas. Evidentemente, na época não se utilizava açúcar, né, e é uma fruta que era utilizada em rituais religiosos. Essa é uma planta que já, do ponto de vista ocidental, uma planta que deu certo, né? O tabaco deu errado, o cacau deu certo. Uma outra bebida também que teve origem religiosa é o caué. Caué, ou cauá, ou carrué, é o café, naturalmente, né? O café é uma bebida de origem etíope, né? Que um pastor, segundo a lenda, viu as cabras como se tornavam agitadas depois de comer as sementes dessa planta, apresentou a planta para os monges, para determinados monges cristãos, que
deixando alguns grãos cair no fogo, sentiram um perfume, um cheiro muito agradável, então resolveram torrar essa planta e fazer um chá, né, que se tornou o café. E, experimentando esse chá, perceberam que eles ficavam mais tempo, devido à cafeína, ficavam mais tempo acordados, com mais disposição. Então, a partir daí, eles começaram a ingerir o café para ficar mais tempo acordados, para fazer as suas orações noturnas mais acordados, mais vividamente acordados. E aí, como mencionamos, temos na tela várias plantas que são utilizadas como incenso, né? E aí entra em questão de novo esse aspecto, né, de que se as plantas podem alterar nossa consciência e que tipo de planta pode alterar, como altera, em que circunstâncias. Né? E temos aí, então, plantas, né, como o olíbano, que é o incenso, né, e mirra, né, que são dois dos presentes que Jesus recebeu. Quando ele nasceu, ele recebeu dos Reis Magos: ouro, incenso e mirra. Né? Incensos utilizados nos rituais religiosos, para quê? Criar uma condição psíquica favorável. Também, muito rapidamente, temos aí o milho. Por incrível que pareça, o milho é utilizado em rituais indígenas, do qual era feita uma bebida chamada cauim, né? Uma bebida fermentada chamada cauim, era produzida a partir do milho. E os índios também utilizam, aí nós temos na tela uma série de alimentos e plantas que são utilizados para fazer bebidas fermentadas, né? Que produziam um estado de alteração, porque fermentadas, naturalmente essas bebidas produziam álcool, né? Como inhame, batata doce, mandioca, todas essas plantas podem produzir bebidas alcoólicas e eram utilizadas pelos índios. Bom, para encerrar, eu quero voltar ao xamanismo dos índios norte-americanos, né? E aí nós temos algumas expressões de um dos mais famosos xamãs norte-americanos, que é Black Elk, né? Alce Negro, que é o Swami, o Maharishi, o sábio das pradarias norte-americanas, que, diga-se passagem, não utilizava plantas de poder normalmente nos seus rituais. Nós não devemos nos esquecer que xamanismo e utilização de plantas não são sinônimos. E o Alce Negro dizia o seguinte: segundo os índios americanos, especialmente Alce Negro, todo verdadeiro progresso espiritual compreende 3 etapas, cada uma das quais se realiza sucessivamente e logo é integrada na etapa seguinte, de modo que fundamentalmente são uma só na pessoa que alcança a meta final. Essas etapas são, primeiro, purificação, a via purgativa, né, na tradição cristã. Perfeição ou expansão de consciência. E terceira é união. Essas são as 3 etapas pelas quais os xamãs norte-americanos passam. E trace você os paralelos com as outras tradições. E aí também mais uma expressão de Alce Negro, né? A paz, ensinava Alce Negro, entra nas almas dos homens quando eles se dão conta de sua relação, sua unidade com o universo e todos os seus poderes, e quando se dão conta que no centro do universo mora Wakantanka. Wakantanka quer dizer o grande espírito. E que este centro está realmente em todas as partes, está dentro de cada um de nós. E aí também uma observação do biógrafo do Alce Negro, né, Joseph Epps Brown. Ele diz o seguinte: a concepção unitária e sagrada com todas as formas presentes na natureza não é exclusiva para os índios da América do Norte.
Mas o que é quase único, diz Joseph F. Brown, na atitude do índio é o fato de que esta veneração para com toda a natureza e para com a vida é um aspecto central de sua religião. E assim nós terminamos. Obrigado.